Boa tarde, irmãos e irmãs. A graça, a paz e a misericórdia de Cristo seja com cada coração nessa linda tarde. Ontem não foi possível gravar por razões técnicas, mas hoje estamos aqui. Eu quero refletir com os irmãos um texto na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27, que diz: "E veio acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver vocês, ou estando ausente, ouça no tocante a vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estejam intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é, para vocês, de salvação, isto da parte de Deus." Amém. Eu quero refletir com os irmãos sobre a questão da comunhão, né? A comunhão é uma palavra muito poderosa no Evangelho. E para aquele que de fato tenta viver o Evangelho, a fé evangélica, como diz Paulo. A fé do Evangelho, não tem nada a ver com denominacionalismo, etc. A fé do Evangelho. A palavra comunhão, koinonia, significa uma união profunda, um entrelaçamento profundo em alguns momentos. Nessa carta mesmo, Paulo vai falar que entre eles há os entranháveis afetos entranhados, não é alguma coisa superficial, não é alguma coisa supérflua, mas é profundo, é poderoso. A comunhão ela é tanto mais possível de ser percebida, irmãos, por mais paradoxal que pareça, é quando estamos mais separados. Essa é a verdade. O ajuntamento disfarça muito a comunhão. O ajuntamento pode disfarçar muito a comunhão. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando estamos todos juntos ali, na multidão, na muvuca, vamos assim dizer, dá a impressão de que está todo mundo unido, de que está todo mundo no mesmo propósito, e todos fazendo mais ou menos a mesma coisa. E pode ser até que o ajuntamento em si ele não é nenhum problema. Mas ele pode disfarçar, porque às vezes é só isso. Às vezes é só a proximidade de corpos. Às vezes o ajuntamento disfarça só a proximidade de corpos, como uma multidão, numa procissão ou atrás de um trio elétrico, e que é uma proximidade, um ajuntamento só de corpos. Mas às vezes ali muitas pessoas estão sozinhas no meio da multidão. É um tempo terrível e temos vivido isso, muita gente só no meio da multidão. O apóstolo Paulo aos Filipenses, é uma das cartas da prisão, chamadas cartas da prisão, ele está preso. Não sabemos ao certo aonde ele está preso, não é debate aqui, mas ele está preso, ele vai dizer isso: eu estou preso, mas a palavra de Deus está livre. E ele está escrevendo para essa amada igreja, para essa amada congregação que ficava lá na cidade de Filipos. E ele está escrevendo a essa igreja, agradecendo pelas orações, pelo cuidado, pelas ofertas que lhe foram dadas, agradecendo por esse cuidado que estava sendo oferecido a ele, que era para os filipenses um apóstolo, um pastor, alguém que havia cuidado, alguém que havia trazido a palavra até eles e que cuidava com muito amor. E aqui, ainda na parte inicial da carta, ele diz: "Vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente." A ausência é uma possibilidade. A ausência é uma possibilidade. Nem sempre a gente está junto. Nem sempre a gente está junto. Mas o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: "Vivam de forma digna, que estando eu presente ou não estando eu presente." Nós tivemos algumas igrejas aí que complicaram por fechar a porta, não vou entrar no mérito, mas eu sei que as igrejas sadias, as igrejas bíblicas, não tiveram nenhum problema com isso não, né? Não tiveram, é o que eu percebo. Porque o entrelaçamento, a união numa igreja sadia, ele vai muito além do ajuntamento propriamente dito. As pessoas estarem juntas, as portas abertas. Ele vai muito além disso. Então, eu vi isso, por exemplo, essa semana abrimos o templo para receber os donativos para a campanha do quilo e passei lá boa parte do dia. Muitos irmãos chegando, com saudade, não pudemos nos cumprimentar de mãos dadas, nem abraços, mas nos cumprimentando. E com saudade, naturalmente, da afeição, da presença do irmão. Mas eu vi lá, e não foi a única vez, nem a primeira vez, mas me chamou a atenção
a solidariedade dos irmãos, o cuidado, muitos irmãos, muitos irmãos, muitos irmãos. E vamos estar, inclusive, sábado agora, de novo, a partir de 9h30, abrindo o templo, recebendo aqueles que não puderam, já mandaram mensagem, vários, e vamos estar lá. Mas me chamou muita atenção, muitos irmãos, a solidariedade, levando o seu donativo, levando a sua oferta, levando o seu quilo, levando de si. E é muito bom isso, é muito maravilhoso, porque Paulo diz assim, ó, quer eu esteja presente ou ausente. Quando nós somos igreja, quando nós somos realmente parte integrante do corpo de Cristo, a gente não precisa de uma autoridade policialesca. A gente não precisa de polícia, não precisa de ninguém vigiando a gente, olha, aqui tem que ser assim, vocês. Paulo diz, olha, quer eu esteja presente, que é o que eu gostaria, ou ausente, que é o que infelizmente talvez tenha que acontecer, vocês vivam de modo digno do Evangelho, vocês estejam à altura do Evangelho, e que a gente possa ouvir de vocês que vocês estão firmes numa só carne, num só corpo, numa só... Não. Quando é possível, sim, lá na igreja, no templo da igreja, juntos, de mão dadas, vamos voltar a fazer isso, vamos. Mas quando isso não é possível, o apóstolo Paulo, olha, vivam à altura do Evangelho. Quer eu esteja presente, quer eu esteja ausente, eu me coloco no lugar. Eu espero, os líderes, eu imagino que os líderes verdadeiramente evangélicos estão dizendo isso, irmãos, quer esteja lá os pastores da igreja, a diaconia da igreja, os professores da escola bíblica, a liderança da igreja, os líderes departamentais, ou não, vamos viver à altura do Evangelho. A gente precisa, somos mais criancinhas, precisamos mais de babysitter, não precisamos mais de babazinha para dizer, ó, faça isso, faça aquilo, tem que trocar a fralda, é isso aqui, aquilo ali, e ordem unida. Não precisamos. Somos adultos. Vimos isso, houve uma convocação, os irmãos compareceram de forma alegre, espontânea, generosa. Isso é viver à altura. Pensando em quem? Neles? Não, pensando em outras pessoas. Poderiam dizer, não vou, estamos em quarentena. Não, apareceram muitos irmãos com alegria, ofertando com alegria, doando com alegria, se doando com alegria. Isso certamente alegra o coração de Deus, alegra o coração da liderança, alegra o coração de Paulo, alegra o meu coração, alegra o coração de todos aqueles que militam. Ele diz, então, quer estejamos presentes ou não, nós possamos ouvir de vocês que vocês estão firmes em um quê? Em um só espírito, em uma só alma. Estamos separados, irmãos, de corpos, mas o nosso espírito está junto. Estamos juntos. Estou com os irmãos estão comigo. E olha que nós estamos vivendo uma época em que hoje a gente tem tantos recursos eletrônicos. Na época de Paulo não, era uma carta dessa que levava semanas, quiçá meses, para chegar ao seu destinatário, que era a igreja. Apenas uma carta, que depois ia ser compilada, porque hoje não, hoje a gente aperta um botão, vai mensagem para 5, 10, 15 pessoas. A gente posta isso numa rede social, milhares, milhões de pessoas podem ver, eventualmente podem assistir. Então hoje nós temos muito mais recursos, temos muito mais possibilidades de estarmos juntos realmente. Então, meus irmãos, a gente possa ouvir isso, que estão juntos no mesmo espírito, em um só espírito, em uma só alma. Uma só alma, estamos juntos. Irmãos que têm me ligado, tenho conversado com irmãos, aqueles irmãos mais idosos, que a família, com muita responsabilidade, realmente tem providenciado para que saia o mínimo possível. Ontem eu estava falando com o irmão pelo telefone, ele me ligou, hoje outra irmã me ligou, e é maravilhoso, porque mesmo estando nas suas casas e às vezes não tendo muito contato, mas estamos juntos, irmãos. Paulo diz em outro lugar, eu junto meu espírito ao de vocês. A nossa ligação vai muito além do aperto de mãos. É claro que o aperto de mãos é bom, é saudável, é gostoso. Vamos voltar a ter, obviamente, a imposição de mãos. Jesus impôs as mãos, Jesus tocou em muitas pessoas, isso é muito importante. Mas a nossa relação vai além do toque físico. Ele diz, olha, num mesmo espírito, em uma só alma, estamos juntos. Lutando pelo quê? Tanta briga política, tanta gente falando besteira, tanta gente publicando besteira. Já recomendei aos irmãos e vou recomendar de novo, não publique fake news. Fake news é uma palavra sofisticada, diluída para mentira. Deus não tem compromisso com mentira, não interessa de quem seja. Estamos lutando pelo quê, irmão? Por esse candidato, pelo próximo, por esse governo que está aí, pelo que vai vir, pelo que foi.
Pelo que Paulo diz, estamos lutando no mesmo espírito, a minha alma, o meu espírito está ligado a esses que estão lutando juntos pela fé evangélica. Pela fé evangélica. Não é fé gospel, é a fé evangélica. A fé que está firmada nos evangelhos. Nos evangelhos, ou no evangelho de Cristo, publicado, né, dimensionado, versionado pelos 4 evangelistas e por toda a Escritura. Lutando juntos por essa fé, representado pelo amor, pela comunhão, pela sinceridade, pelo amor não fingido, amor não só de palavras, de curtir apenas, mas aquele que bota a mão na massa, aquele que vai, aquele que doa, aquele que se solidariza, aquele que ama, aquele que corrige, aquele que aconselha. O amor completo de Deus. O amor completo de Deus que não pode ser definido por uma atitude. Ah, quem ama faz isso, faz aquilo e faz aquilo outro. O amor é completo, o amor ele é multidimensional, ele é caleidoscópico, ele abrange muitas faces, o amor ele é completo, tá certo? Então, Paulo diz, olha, vivam à altura do Evangelho. E quer esteja presente no templo da igreja, quer tenha culto domingo, terças, quintas, escola bíblica dominical, ensaios, reuniões departamentais, etc., ou não, estejam à altura disso. Por quê? Porque o nosso espírito está unido num só espírito, numa só alma. Nossa alma está ligada, irmãos. Nossa alma está ligada. E não só os membros da IB. Muitas pessoas têm compartilhado, eu tenho recebido mensagens, e eu disse isso para alguém, que Deus está nos dando a oportunidade de falar a pessoas que nós não falaríamos, eu não falaria, se estivesse pregando ou ensinando do púlpito da IB, da cátedra da IB. Tenho recebido mensagem de muitas pessoas que eu nem conheço, pessoas que eu não conheço. E falando isso, falando aquilo, e na medida do possível respondo, na medida do possível me coloco. Sou pastor das minhas ovelhas, mas estou aqui para aqueles que me procurarem, né? Para aqueles que abrirem seus corações, enfim. E tenho recebido, glória a Deus por isso, glória a Deus. Lutar pela fé evangélica. Lutar pelo Evangelho, lutar pelo que o Evangelho significa nesse momento de desesperança, nesse momento em que tantas pessoas, né, estão abatidas, entristecidas, enclausuradas. Eu li dias desse num jornal, num veículo de comunicação sério, em que a universidade, o departamento de psicologia da Universidade de Harvard, ele já publicou um estudo e que ele disse que esses países, no caso o foco dele era a Itália, eles vão precisar de um apoio psicológico muito forte. Por conta do que está acontecendo. Isso vai acontecer na Espanha, isso vai acontecer na Itália, isso vai acontecer nos Estados Unidos, isso vai acontecer no Equador, que é uma situação terrível. Os irmãos devem estar acompanhando, corpos sendo deixados nas ruas como se fosse lixo, outros sendo queimados porque os parentes já não têm o que fazer. E possivelmente também aconteça com o Brasil. Então o apóstolo Paulo diz, olha, lutando pela fé evangélica, pela fé do Evangelho, irmãos. É por isso que nós estamos lutando, é nesse sentido que a gente dobra os nossos joelhos, temos orado, eu espero que você esteja orando. E ele vai dizer aqui, né, e que em nada estejais intimidados, não se intimide, não tenha medo, irmão, não tenha medo. O Senhor é minha luz e minha salvação. O Senhor é a força da minha vida, de quem eu terei medo? Ainda que a guerra se levante contra mim, eu não temerei. Salmo 27. Não esteja intimidado pelos adversários, pelo Covid, pela solidão, pelo abandono. Não estejamos intimidados pela recessão econômica que já está aí, vai vir mais pesada ainda. Não tenha medo. Não tenha medo. Essa é a diferença. Malaquias diz, então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve ao Senhor e o que não serve. Quando é que a gente vê essa diferença? Nesses momentos. Porque em momentos normais, a história correndo o seu fluxo normal, todo mundo parece igual. Todo mundo parece igual, mas nesses momentos em que a gente tem condições muito diferenciadas de pressão e temperatura, é que a gente vê a diferença entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve. Isso deve ficar claro na nossa vida. E ainda que muitos, né, estejam intimidados, isso para alguns é prova de perdição. Muitas pessoas dizem, olha, o mundo não tem mais jeito, o mundo está se perdendo, o mundo está
tudo bem, nós sabemos que o mundo ele tem um encontro com o seu epílogo, com o seu final, podemos assim dizer. Mas está na mão de Deus. Isso não é assunto nosso. Jesus disse, olha, quanto os tempos, as estações, isso não diz respeito a vocês. Não diz respeito. O que diz respeito a nós é que para nós é prova de salvação e não de perdição. Então tenho visto solidariedade, tenho visto pessoas se doando, tenho visto pessoas saindo da sua zona de conforto, tenho visto pessoas ouvindo a palavra e talvez não ouvissem se a gente continuasse tudo normal. Então, para nós é salvação. O Senhor está salvando vidas, o Senhor está salvando pessoas, o Senhor está salvando pessoas, às vezes até de si mesmas. Há muita gente, eu sei que muita gente vai refletir sobre sua vida. Eu sei que muita gente, ao final desse tempo prolongado, vai chegar e vai dizer assim, que vida eu estou vivendo, que vida eu estava vivendo. E quando isso acontecer, vai ter um encontro real com Deus e consigo mesmo. Então, meus irmãos, é esse texto que eu quero deixar para vocês. Vivam, acima de tudo, do modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Estamos juntos em um só espírito, uma só alma, lutando não por projetos políticos partidários. Estamos lutando pela fé evangélica e pelo que significa, que é paz, justiça, alegria no Espírito Santo, a justiça social, que é realmente acudir ao mais pobre, ao mais necessitado, é estender a mão a todos que precisam. E não achar que isso é um sinal de perdição, mas pelo contrário, essa tempestade toda, ela prenuncia uma época de colheita nas nossas vidas, nas nossas famílias. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar? Pai, bendizemos o Teu nome nessa manhã, porque o Teu nome é santo. Nós, Senhor, nos colocamos diante de Ti e Te pedimos que cada um de nós possa ser um instrumento, cada um de nós, de fato, lute pelas questões certas, pela fé evangélica, e que a gente se una, nesse momento não fisicamente, mas em espírito e em alma, a todas aquelas pessoas que de nós precisam. Seja pela doação de um donativo, seja por uma palavra, seja por dizer a alguém, conta comigo. Nos conduz assim, Deus, para que o Teu nome realmente seja glorificado. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.